Alô galera que me acompanha no canal Japa Rico. A gente tem algumas coisas para anunciar. A primeira coisa que eu vou anunciar para vocês é que hoje a gente vai começar finalmente a parte de análise do curso 0800. E outra coisa que a gente vai colocar isso numa tab diferente aqui no canal. Então vai ter uma parte do curso 0800 apenas para análises. E a parte sobre como o mercado financeiro funciona como um todo vai continuar daquele jeito, porque eu vou colocar mais vídeos. Eu acho que ainda não terminei de explicar tudo o que eu queria explicar sobre como o mercado realmente funciona. Então aquela parte lá vai ficar do jeito que está e eu vou colocando mais vídeos naquela tab. E a partir de hoje vai ter essa nova tab chamada Curso 0800 Análises. Tá? Então é isso aí, gente, vamos começar. Curso de Trading 0800 Análises, parte 1. Então vamos lá. Esse foi um post que eu coloquei na nova tab, que tem uma tab chamada Community. Em português eu não sei o nome, mas procura nas tabs. E essa tab no meu canal é uma tab que eu sempre coloco fotos e perguntas e tipo de votação também. Então eu fiz a seguinte votação com uma pergunta e foi o seguinte, deixa eu ler para vocês. Então eu ia colocar sobre um caso que aconteceu esses dias, mas decidi não fazer porque ia ficar muito difícil para vocês entenderem. Vou colocar o seguinte caso que é fictício, porém é uma boa para vocês aprenderem sobre trading. Então vamos lá. João e Pedro começam com o mesmo capital X em contas diferentes. Toda vez que abrem uma posição, eles colocam exatamente o mesmo valor. João tem um sistema no qual ele acerta 80% dos trades. Quando ele acerta, ele ganha 5 dólares. Quando ele erra, perde 10 dólares. Pedro tem um sistema no qual ele acerta somente 40% dos trades. Quando ele acerta, ganha 30 dólares. Quando ele erra, perde 5 dólares. Ao final de 10 trades, quem provavelmente ganhou mais? E aí eu obtive várias respostas. Inclusive, eu queria dar o parabéns para todos vocês. 90% das pessoas acertaram. E a resposta foi o Pedro. Tá, entre João e Pedro. Quem acertou, quem colocou Pedro, acertaram. E eu gostei da resposta que o Sivanei Bispo de Macedo deu. Então vamos lá, lendo a resposta dele na íntegra. Ele fez o seguinte. Ele escreveu: simples, de 10 trades, João perdeu 2 vezes. Logo, menos 20 dólares, e acertou 8 vezes 5, dá 40 dólares de ganho, então menos 20 da perda, João ganhou 20 dólares. Pedro errou 6 vezes 5 dólares, menos 30 dólares, e acertou 4 vezes 30, dá 120, então 120 menos 30 dá 90 dólares de lucro, Pedro ganhou mais. Então só para colocar aqui em fórmula matemática para vocês verem agora. Então vamos colocar assim, João, lucros menos perdas. Então o João aí de 10 vezes, 8 vezes ele acertou, então 8 vezes 5 dólares dá 40. E de 10 vezes ele só errou 2 vezes, então 2 vezes 10 dá 20, então 40 menos 20 dá 20 dólares de lucro. E para o Pedro foi o seguinte, vamos colocar aí, lucros menos perdas. Então ele acertou somente 4 vezes, então 4 vezes 30 dá 120 de lucro, e ele errou 6 vezes, então 6 vezes 5 dá 30, 120 menos 30 dá 90 dólares de lucro. Então, gente, quem obteve mais lucro foi o Pedro, não foi o João. Embora o João tenha tido mais nível de acertos. O que isso quer dizer? Então, vamos dar uma pensada. Peraí, então o Pedro ganhou mais. No final das contas, o Pedro acabou saindo ganhando. Então, o que isso quer dizer, gente? O nível de acerto, por si só, não quer dizer nada. Então, vocês viram aí. Mesmo o João tendo acertado mais, quem saiu ganhando, teve mais lucratividade, foi o Pedro. Então, vamos partir agora para uma fase na qual a gente vai ensinar alguns conceitos para vocês.
Então vamos aprender aqui o primeiro conceito, que eu chamo isso de erro tipo 1. Na verdade tem dois tipos de erro. Erro principal, erro tipo 1, que é uma falsa negativa. O que é uma falsa negativa? É o erro de rejeitar algo que deveria ser aceito. E aí temos o erro tipo 2, que é uma falsa positiva, que é o contrário do erro 1. O que é uma falsa positiva? É o erro de aceitar algo que deveria ser negado. Por que o Japa Rico está falando sobre esses erros para vocês? É o seguinte, está tocando o celular de alguém. Então, por que isso? Com o exemplo de João e Pedro, a gente aprende o seguinte: é melhor arriscar ter muitas perdas pequenas do que arriscar perder um grande ganho. Então, é melhor você arriscar e ter várias perdas pequenas do que as únicas, e não muitas vezes, mas as únicas, digo até que raras vezes, você pode arriscar perder perder a chance de você ter um grande ganho. Então vocês viram aí que nas poucas vezes que o Pedro ganhou, ele ganhou muito. E nas várias vezes que ele errou, ele perdeu, só que ele perdeu pouco. E agora aqui eu mostro para vocês essa fórmula. E vocês não precisam se preocupar com essa fórmula, porque na verdade vocês já sabem essa fórmula. Eu só estou colocando isso numa fórmula, tá? Então, E igual PW vezes AW menos PL vezes AL. O que é isso? Então, o E é a expectativa, ou edge, que a gente chama, tá? Expectativa. Então, a expectativa é calculada com PW, porcentagem de ganhos, que vem do inglês winning percent, vezes a média de ganhos, que a gente vai chamar de AW por causa do inglês winning average, tá? E aí a gente tem menos as perdas. Então, o que são as perdas? As perdas são o PL, que é a porcentagem de perdas, tá? Ou em inglês losing percent, tá? Vezes o AL. O que é o AL? É a média de perdas, ou losing average, tá? Então, essa fórmula vocês não precisam se preocupar, porque é mais ou menos quase igual a forma que a gente aplicou para o exemplo do Pedro e João. A única diferença é que no Pedro e João a gente estava tendo como total 10 vezes, tá? Então eles fizeram 10 aportes, tá? 10 trades. E aqui, ao invés de utilizar 10, a gente vai usar pela porcentagem e calcular a expectativa por cada trade, tá? Essa é a única diferença. Então vamos lá. Agora vamos partir para um caso real. Temos aqui dois casos que realmente aconteceram. Então, o caso A, inclusive isso aqui foi para futures, mas pode ser aplicado para qualquer ativo, na verdade. Então, caso A gente tem um sistema que tem 50% de acertos. É uma coisa bem real, bem corriqueira. E essa média de ganhos, quando acerta, é de $500. E quando erra, é de $350. Então, qual é a expectativa? Qual é o edge desse sistema? E eu peço agora para você dar uma pausa no vídeo e tenta calcular, tá? Então, dá uma pausa. Então, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Isso aqui sou eu imitando um relógio. Tá? Deu a pausa e conseguiu calcular? Tá. Então, agora eu vou te dar a resposta. Então, muito simplesmente a gente aplica a fórmula. Então, a expectativa ou edge, tá, é calculado aqui pelo PW vezes AW menos PL vezes AL. Então, aqui a gente calcula que é 50%, tá? Então, 0,5, tá? Ou 0,5, né, em português, tá? 0,5 vezes 500, isso dá 250. Menos 0,5 vezes 350, isso dá 175. Então a expectativa é de ganhos de $75 por trade. Isso no caso A. Agora a gente vai ver o caso B. No caso B, este sistema tem 40% de acertos. Então é uma média de ganhos de $1.000.
e média de perdas de 350 dólares. Então, qual é a expectativa ou edge? Então, a gente vai calcular. Se der para dar uma pausa aí no vídeo e vocês calcularem, tá? Pode dar uma pausa. Então, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Mais uma vez eu imitando o relógio. Agora que vocês calcularam, vou te dar a solução. Então, a mesma fórmula de sempre, PW vezes AW menos PL vezes AL. Então, aí eu calculo aí 0,4. Em inglês a gente coloca ponto, mas em português seria vírgula, né? Então, 0,4, que seria a porcentagem de 40%, vezes 1.000, isso dá 400. E aí, 0,6 vezes 350, isso dá 210. Então, eu tenho uma expectativa... aqui não é menos, tá? É igual, eu que errei. Tá? Então, a expectativa é igual a 190 dólares por trade, tá? Então, o que a gente vê aí? A gente vê aí a comparação entre o caso A e o caso B. Caso A dá 75 dólares, caso B dá 190 dólares. Então, o caso A é cerca de 2,5 vezes o caso B. Então, para você ver aí a magnitude do acerto, tá? A magnitude não do acerto, mas do lucro. Então, você tem aí a magnitude do lucro, que o caso A tem um lucro cerca de 2,5 vezes o caso B. E, em outras palavras, o que eu quero dizer, o que o Japa Rico quer dizer? Tendo aí em vista o caso do João e do Pedro, e também tendo aí em vista o caso real, do caso A com o caso B, o que a gente quer falar para vocês é o seguinte: não importa quantas vezes você está correto, mas o que importa é a magnitude de quando você está correto. E é isso aí, fica aí para vocês a dica da aula de hoje. E eu sei que muita gente vai falar, peraí, Japa Rico, mas cadê a análise? Calma, isso aí foi a introdução de análise. Antes de a gente entrar nas análises, a gente precisa dar para você pelo menos a introdução de o que acontece com gestão de risco. Então você precisa saber muito bem essa parte de gestão de risco antes de você começar a análise. Então fica aí, um grande abraço para vocês, até a próxima aula. Na próxima aula vamos usar essa gestão de risco para realmente entrar na parte de análise. Então é isso aí, um grande abraço, até mais.